Vamos dar continuidade à aula de coordenadas e mudanças de base. Então, na última aula a gente estabeleceu o que são as coordenadas de um vetor. Nessa, a gente vai, então, de fato, resolver a proposta, que é saber como expressar as coordenadas de um vetor numa base arbitrária, no espaço vetorial. Bom, algumas observações. A gente sabe que todo espaço vetorial tem mais de uma base. Então, com exceção, claro, exceto o espaço trivial, que só tem o vetor nulo, aí a base é vazia, por convenção, a única base aqui é o conjunto vazio. Então, todo espaço vetorial tem mais de uma base, significa que você pode expressar um vetor de infinitas maneiras. Mas, por outro lado, todo vetor do espaço tem uma representação única, Tem uma representação única. Então, uma representação única como combinação linear dos vetores de determinada base. Então, se você fixou uma base, esse vetor tem uma representação única nessa base, são as coordenadas desse vetor. Então, agora, juntando tudo, a questão é a seguinte: suponha que você tem duas bases, dadas B e B', bases de um espaço vetorial Vzão, e pega um vetor Vzinho em Vzão. Então, como determinar, ou como encontrar, por exemplo, as coordenadas do vetor Vzinho na base B', conhecendo, sabendo quem são as coordenadas do vetor Vzinho na base B. Então, eu estou mudando de uma base B para uma base B', eu tenho as coordenadas na base B, quero saber quem são as coordenadas na base B'. Então, vamos lá. Primeiro, vamos olhar para um caso particular. Vamos olhar, por exemplo, para o R2. Então, um exemplo bem elementar. Eu tenho aí, por exemplo, a base canônica. E1, E2, base canônica, no R2. Então, quem é essa base? Vamos desenhar aqui. Então, eu tenho aqui o R2. Aqui é a direção X, aqui a direção Y. E, bom, um vetor E1 nessa direção, vetor E2 nessa direção. É o vetor I e vetor J. E agora a gente pega um vetor qualquer, por exemplo, V. Esse vetor está no R2, a gente sabe determinar as coordenadas dele numa base ortogonal como essa. A gente simplesmente projeta, aqui é a coordenada na direção G1 e aqui é a coordenada na direção G2. Certo? Vou chamar de V2. Então, o nosso Vzinho, ele é tal que as coordenadas dele na base B, canônica, são essas aqui. Ele se escreve, em outras palavras, ele se escreve assim: V1 na direção E1, mais V2 na direção E2. Bom, agora alguém vem e te dá uma base nova. Então, vamos pegar agora uma base B', conjunto com dois elementos L e I. Bom, e B' é uma outra base, Por exemplo, é uma base assim. Vou pegar outra cor aqui. É uma base
oblíqua. Por exemplo, essa é a direção do vetor E'2, essa é a direção do vetor E'1. Então é uma base oblíqua e eu quero saber quem são as coordenadas desse vetor V agora, nessa base. Então o que eu vou fazer? Bom, existem, né? Eu posso escrever, como é base, eu posso escrever V como coordenadas, né? V'1, V'2 nessa nova base. Seria alguma coisa assim, né? Para uma projeção ortogonal aqui nessa base. Então aqui eu tenho V'2 e aqui eu tenho V'1. Então aqui estão a projeção na direção E1, a projeção na direção E2. Se eu somar esses dois vetores, V'1 na direção E1, V'2 na direção E2, eu obtenho o vetor V também. Então é simplesmente uma nova representação para o vetor V, mas as coordenadas são diferentes, né? Vão ser números diferentes. Então vamos lá. Como é que fica isso? Primeira observação. B é base, portanto qualquer vetor em V pode ser escrito como combinação linear desses dois aqui. Em particular, os vetores de B'. Então eu posso pegar o primeiro deles, vai ser uma certa combinação linear dos vetores da base B. Eu vou escrever isso dessa forma aqui e já vai ficar claro por quê. Então eu escolhi alguns coeficientes A11 e A21 reais que me dão E'1. Da mesma maneira, E'2 vai ser dado em termos de alguma outra combinação da base B. Eu estou escrevendo isso com outros coeficientes. Muito bem, todos esses são coeficientes reais. Então, o argumento principal é que, como são bases, eu posso escrever V assim, mas eu também posso escrever V assim. É o mesmo vetor. Bom, e agora, na segunda equação, vamos substituir essa expansão. Então, isso é V'1 na direção E'1. E'1 está escrito ali, é A11 na direção E1, mais A21 na direção E2. E V'2 vezes E'2, que é A12 na direção E1, mais A22 na direção E2. Bom, a gente pode reorganizar essas somas e deixar em evidência os vetores da base B, né? Então isso fica assim. Então, vamos fatorar E1. Então isso é V'1 A11 mais V'2 A12 na direção E1. Mais, agora vamos fatorar E2, V'1 A21 mais V'2 A22 na direção E2. E vejam, eu tenho agora o vetor V na base B e o vetor V na base B também, certo? E1 e E2 são os mesmos vetores aqui. Tenho duas expansões diferentes na mesma base e a gente sabe que a representação é única. Daí segue necessariamente o seguinte, que V1, a coordenada de E1, de V na direção E1, tem que ser esse número que está aqui, ó. Ele tem que ser escrito assim, A11 V'1 mais A12 V'2. E V2, a coordenada na direção E2 é esse outro número aqui. Isso é A21 V'1 mais A22 V'2. Repara que a escolha que eu fiz dos coeficientes aqui, né, mantendo fixo, né, o segundo índice de A em cada linha, agora faz com que, na hora de expressar as coordenadas antigas em termos das coordenadas novas,
eu tenho de fato uma multiplicação de matrizes, né? Se eu for escrever isso na forma matricial, eu tenho um vetor de coordenadas de V na base antiga, B, vai ser a seguinte matriz. Vezes o vetor nas coordenadas novas, né? Então eu tenho aí uma matriz, né, de coeficientes A e J, que determina a mudança de base. Eu poderia escrever isso assim também. Então, V na base B, que é esse vetor aqui, ele é a matriz A vezes V na base B'. Então, A é a matriz mudança de base, que vai da base B' para a base B, né? O que eu quero é, na verdade, ir da base B para a base B', e não é isso que eu tenho aqui nessa equação. Mas, vejam, eu tenho o seguinte, B e B' são bases, certo? Portanto, essa relação é biunívoca, como a gente já estabeleceu antes. Significa que essa matriz tem que ser não singular, né? Ela tem que ser inversível. Então, eu tenho que ser capaz de escrever isso assim também. V, vetor na base B' é a matriz inversa B na base B. Então, se eu quero obter as coordenadas de V na base B', eu preciso inverter essa matriz A. Então, vamos ver um exemplo, né, no R2 disso acontecendo. Então, vou pegar um vetor V, então o espaço aqui é o R2, espaço é o R2, e vou escolher uma base B que não é canônica. Por exemplo, essa base aqui. Esse conjunto é LI, tem dois elementos, então é uma base para R2. E V é um vetor na base B com as seguintes coordenadas. Muito bem. Agora eu quero calcular, né, tudo isso foi dado. Agora eu quero calcular as coordenadas do vetor V numa base B', onde B' é essa base ordenada aqui. Então veja, em nenhum momento aqui eu tenho a base canônica, né? São duas bases quaisquer. Então, se eu tenho as coordenadas na base B, eu conheço o vetor V. Se eu conheço o vetor V, eu tenho que ser capaz de expressar ele na base B'. Então, vamos aplicar o método que está aqui em cima, né? Então, o que a gente fez primeiro? A gente precisa determinar quem é essa matriz aqui para depois invertê-la. Então, a primeira coisa é pegar a base nova, aqui a base com linha, e expressar como combinação linear da base antiga. A base nova é a base B'. Eu quero expressar V na base B'. Então, eu vou pegar o primeiro vetor da base B', ele é uma certa combinação linear dos vetores da base B. Eu vou escrever exatamente como está lá em cima. Então, isso é A1 vezes o primeiro vetor, depois A21 vezes o segundo vetor. O que mais? O segundo vetor aqui, que é 4, ele é A12 na direção 3,5 mais A22 na direção 1,2. Então está exatamente como aqui, né? A1, A12, A21, A22. Digo aqui, A1, A21, A12, A22. Muito bem. Vamos voltar. Bom, isso né, cada uma dessas equações aqui é um sistema linear não homogêneo, né, com duas equações e duas incógnitas. E a gente sabe que esse sistema tem que ter solução única, ele precisa ser determinado, porque isso é uma mudança, né, de uma base para outra. Então a gente precisa resolver esse sistema. Antes, né, a gente pode, né, escrever cada um desses sistemas, se a gente quiser, né,
do jeito que a gente quiser fazer. Então, por exemplo, o primeiro deles é esse par de equações, né? Só vou fazer isso uma vez para deixar claro. Então, isso é 3A1 mais A21 menos 1, 5A11 mais 2A21. Então, esse é a primeira equação. E a segunda equação é 1 igual a 3A12 mais A22 e 4 igual a 5A12 mais 2A22. Então eu tenho aí dois sistemas diferentes para resolver. Repara que são dois sistemas lineares não homogêneos diferentes, mas as matrizes de coeficientes são as mesmas. Então, quando você for resolver, você pode ser esperto e resolver da seguinte maneira. Você quer determinar todos esses coeficientes, né? Então você pode escrever isso na hora de, né, se você quiser fazer via escalonamento, que é o que eu recomendo fazer, você vai pegar e escrever a matriz de coeficientes, né? Então eu tenho 3, 1. Então concordam que essa é a matriz de coeficientes para esses dois sistemas lineares não homogêneos. O que muda é simplesmente o vetor de constantes. Então eu posso separar isso assim. Agora, quando você fizer o escalonamento de Gauss-Jordan aqui, o que vai acontecer? Você vai obter a solução simultaneamente para esses dois sistemas. Você vai obter tanto as constantes A1, A21, quanto as constantes A12, A22. É só prestar atenção que esse é do primeiro sistema e esse é do segundo sistema. Então você vai ter aí as duas soluções imediatamente. Se você fizer, né, você vai obter, depois de escalonar, você vai obter a forma reduzida dessa matriz inteira aqui, que é a seguinte: se eu não errei nenhuma conta, isso aqui é 3 menos 8 e aqui é menos 2 e 7. Então vejam, isso aqui representa esses dois sistemas. Isso aqui então vai ser A11 para o primeiro sistema igual a 3, A21 para o primeiro sistema igual a menos 8. E para o segundo sistema eu tenho A12, esse aqui representa A12, né, igual a menos 2. E esse camarada aqui representa A22, né, para o segundo sistema. É a segunda incógnita para o segundo sistema. Então, A22 vai ser 7. Então, dica. Na hora de resolver, né, para encontrar essa matriz de coeficientes, você pode fazer um escalonamento só, né, só mudando o vetor de constantes, e aí você já obtém todo mundo. E aí, o que a gente sabe? A gente determinou quem é a matriz de mudança de base, da base B' para a base B. Então, ela tem essas entradas aqui. A21, A22. Essa é a matriz. Mas não é nela que a gente está interessado, né? Porque se a gente volta um pouquinho, né, a gente quer a segunda equação. A gente quer saber quem são as coordenadas de V na base B'. Então, a gente precisa inverter essa matriz. Então você precisa inverter essa matriz. E aí, processo de inversão, você faz usando o algoritmo que você quiser, pode ser escalonamento, pode ser por Laplace, pode ser do jeito que você quiser. Mas uma vez que você tem a matriz A-1, né, você pode obter quem são os vetores, as coordenadas do vetor B na base B'. Então você vai pegar essa matriz, multiplicar por esse vetor, né, e você vai obter como resposta essas coordenadas. Então isso significa que V é 4 vezes na direção
né? B' é esse aqui, na direção 1, menos 1, mais 5 vezes na direção 1, 4. Vamos ver se deu certo? Então, quando eu fizer essa conta, eu vou, como está tudo escrito aqui na base canônica, né, esse cara e esse cara, eu vou obter um vetor na base canônica. Então, isso é 4 mais 5, 9. E aqui é menos 4 mais 20, 16. Mas V também é o vetor duas vezes na direção 3, 5, mais 3 vezes na direção 1, 2. Então, se a gente não errou conta, tem que dar a mesma... Se eu não errei conta, né, tem que dar a mesma coisa, que é 6 mais 3, 9. E aqui é 10 mais 6, 16. Então, deu exatamente o que a gente esperava. Então, eu tenho aí duas representações diferentes, né, para o mesmo vetor. Aqui são as coordenadas dele na base canônica, 9 e 16. Eles são diferentes das outras ainda, certo? Muito bem. Vamos olhar agora como fica a situação geral. Então, eu tenho agora a seguinte tarefa. Eu quero tratar da mudança de base no espaço V. Antes disso, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Eu não sei se alguém reparou, mas quando a gente olha para esse sistema aqui, né? Olha para as colunas da matriz de coeficientes. Olha só, quem é a primeira coluna da matriz de coeficientes? Ora, elas são as coordenadas da expansão do primeiro vetor da base B', da base nova, na base B. Então, isso aqui são as coordenadas de E'1. E a segunda coluna, A12, A22, são as coordenadas de E'2 na base B. Então, as coordenadas, os vetores que estão nas colunas, né, essas coordenadas que estão nas colunas da matriz de coeficientes, são as coordenadas do vetor B' na base B. Isso aconteceu aqui também. Essas aqui são as coordenadas do vetor V, dos vetores da base B', né? Isso aqui são as coordenadas, né, do vetor 1, menos 1 na base B, e esses aqui são as coordenadas do vetor 1 e 4 na base B. Então, isso a gente vai usar a nosso favor. Então, vamos lá. Eu tenho a situação geral agora para resolver. Eu tenho duas bases. No espaço vetorial V, vamos supor, de dimensão n. Então, a primeira base tem esses elementos aqui, n elementos. A segunda base também tem n elementos, mas estou pondo linha para distinguir. Então, eu tenho duas bases diferentes, né? E um certo elemento no espaço vetorial V. E ele pode ser expresso tanto em uma quanto em outra, certo? Então, V tem uma certa expansão, uma combinação linear com coordenadas VI, por exemplo, na primeira base, e ele tem também uma outra combinação linear, uma outra expansão na base com outros coeficientes, né? V'I, E'I, na base V'I. Então é o mesmo vetor com expansões diferentes. E eu vou usar a mesma ideia. Eu sei que cada um desses vetores aqui pode ser escrito como combinação linear desses. Então eu vou... Minha tarefa agora é a seguinte. Eu conheço, por exemplo, V'Is, eu quero determinar quem são os V'I, certo? Então eu primeiro vou escrever os vetores da base B' como combinações lineares com certos coeficientes, né, dos vetores da base B. Vou escolher esses coeficientes exatamente como antes. Mantenho fixo o índice de coluna para o sistema em termos de coordenadas ficar do jeito usual. Então eu vou somar sobre as linhas dessa matriz. É uma matriz n por n. Então essas são as combinações lineares. Eu tenho então, para cada j, eu tenho uma combinação linear. E eu tenho exatamente n vetores, então j vai de 1 a n.
Então eu tenho agora um sistema, né? Ou, na verdade, para cada J eu tenho um sistema para resolver. Se eu quisesse, né? Determinar esses A e J. Mas como a gente vai fazer isso, a gente vai seguir exatamente como a gente fez antes. Então, eu tenho que ver essa combinação linear aqui. Né? Eu tenho uma combinação linear J indo de 1 até N, B' J, E' J. É a mesma soma, eu só troquei I por J, né? Esse J é um índice mudo. E agora eu vou substituir, no lugar de E' J, eu vou substituir a definição da matriz de coeficientes, que está aqui, são esses coeficientes da expansão. Então vamos fazer isso devagar. Eu tenho primeiro, vou manter a soma em J. Repara que estou fazendo exatamente o que a gente estava fazendo no caso do R2, né? Só que num caso mais geral. E aqui eu vou colocar essas somas. Então cada I' J é uma soma I indo de 1 até N, A e J e I. Certo? Então, J está sendo somado, para cada J eu tenho essa soma, né? Esse J aqui está fixo. Mas eu posso reorganizar essas somas, como a gente fez antes, para fatorar os EIs. Então, eu posso escrever primeiro a soma em I, indo de 1 até N, e fatoro os EIs. Então, eu vou ter agora uma soma em J, indo de 1 até N, A e J, B' J, vezes EI. Então, o que está entre parênteses aqui é o coeficiente, né, da expansão de V na direção de EI. Ora, a gente sabe quem são esses coeficientes. Eles estão aqui em cima, né? Eles são únicos. Eles são aqueles VIs que a gente escreveu antes. Então, isso me diz o seguinte, né? Que cada um desses VIs é essa expressão entre parênteses. J indo de 1 até N, A e J, B' J. Ora, essa é uma equação matricial, né? Que eu poderia escrever assim. Então, eu tenho aqui V1, V2, Vn, isso é uma certa matriz, A11, A12, etc., A1n, AN1, AN2, ANN, né? A matriz N por N, a matriz de coeficientes, que multiplica agora esse vetor aqui. B'1, B'2, B'N, né? Ou, se a gente quiser ainda usar a notação de coordenadas, essa mesma expressão vai ficar assim. O vetor V na base B é a matriz A, essa aqui é a matriz A, vezes o vetor V na base B'. E o argumento aqui, né, que você pode justificar, usando, por exemplo, a noção de posto, independência linear aqui, isso é equivalente a escrever esse outro sistema. Já que A é inversível, eu posso escrever agora a relação recíproca aqui, ou a relação inversa, que é esta. Então, eu posso escrever os vetores, as coordenadas de V na base B' em termos das coordenadas do vetor V na base B. É o que eu queria desde o início. Para isso, eu preciso primeiro determinar quem é essa matriz A. Ela está definida nessa expressão aqui, né? Está definida nessa expressão. E uma vez que você encontre quem são esses coeficientes, então lembra que isso vai redundar num conjunto, né? No caso aqui, N sistemas lineares não homogêneos para serem resolvidos, para determinar A. Se determinou A, você calcula a inversa e aí você obtém a sua resposta, né? Você obtém o vetor na base B'. Então, a gente pode chamar tanto A quanto A' matrizes mudanças de base, né? A faz o quê? A leva da base B' para a base B, A-1 leva da base B para a base B', ela faz o inverso. Então, para a gente sair um pouco do Rn, né? Mostrar que esse é um método de fato geral que funciona para qualquer espaço vetorial
finitamente gerado, ou dimensão finita, vamos pegar como exemplo de aplicação desse método um espaço vetorial, por exemplo, de polinômios. Polinômios de grau no máximo 2. Então, suponha que eu tenho o seguinte. Eu tenho um polinômio, vamos chamar de P. P é um polinômio que tem a seguinte cara. Ele é x² menos 5x mais 6. Bom, quando eu escrevo assim, né, eu poderia estar dizendo o seguinte. Ora, esse é um polinômio que está dado numa certa base, né? Que base seria essa? Né? Esse polinômio está sendo dado numa certa base, a base canônica, porque é uma base ordenada. Ora, essa é a base B, é a base canônica, é a base, veja que ela é ordenada. Então, primeira potência mais baixa, por isso eu comecei com 6, depois menos 5, depois 1 vezes x². Então, essa ordem é importante, vocês precisam se lembrar disso. A base é essa e não x² x1, certo? Muito bem. A questão agora é a seguinte. Eu quero saber quem são as coordenadas desse polinômio numa base B', ok? Onde B' é uma base qualquer aí que eu inventei. Por exemplo, é a base 3x menos 3 x² menos 1. Vocês podem se convencer de que esse é um conjunto LI com 3 elementos, portanto, base desse espaço. Você tem que ser capaz de provar isso. Então, eu poderia perguntar o seguinte. Esse conjunto é uma base para P2? Como é que você resolve isso? Então, isso foi assunto já de uma aula anterior. Muito bem. Vamos lá. Primeiro passo, né? Vou pegar os vetores da base nova e expressar em termos dos vetores da base antiga. Mas aqui é muito simples, né? Porque eu tenho o seguinte. Vou escrever o sistema, mas a gente não vai ter nenhum trabalho para resolver. Então, vai ser um coeficiente A1 na direção do primeiro, A21 na direção do segundo, mais A22, A31 na direção do segundo, né? Seguindo a metodologia. O segundo vetor é o x menos 3. X menos 3, ele é alguma coisa na direção do primeiro vetor, mais alguma coisa na direção do segundo, mais alguma coisa na direção do terceiro, do x2. Por fim, o x² menos 1 vai ser alguma coisa na direção de 1, alguma coisa na direção, aqui era x, né? Direção de x, mais alguma coisa na direção de x². E aqui eu tenho sistemas para resolver, mas é bem mais fácil nesse caso, porque eu sei, né, que esses caras já poderia usar o seguinte argumento, eles são LI, né? Essas potências, esse conjunto é LI. Então eu posso, por exemplo, vou fazer para a primeira equação, só para deixar claro. Eu posso passar esse 3 para o outro lado e eu vou ficar com o seguinte, isso vai ser A1 menos 3 vezes 1, mais A21 vezes x, mais A31 vezes x² é igual a 0. Eu sei que 1x² são um conjunto LI. Portanto, a única forma dessa combinação linear dar 0 é se os coeficientes são todos iguais a 0. Então, de fato, a gente está igualando as potências de mesmo grau aqui, para determinar quem é a matriz de coeficientes. Ela vai sair imediatamente, né? Então, eu já tenho, por exemplo, a primeira linha. A primeira linha é A1 igual a 3, certo? A21 e A31 são 0. Então, essas são as coordenadas do vetor 3 na base canônica, certo? Então, vejam só. Quando eu quero escrever as coordenadas na base canônica,
eu simplesmente vou escrever aqui diretamente nas colunas. Olha, x menos 3. Quais são as coordenadas desse camarada na base canônica? Muito simples, né? Menos 3 na direção 1, 1 na direção x. Então isso é menos 3 na direção 1, 1 na direção x, nada na direção x quadrado. Esse cara quem é? Ele é menos 1 na direção 1, 0 na direção x, 1 na direção x quadrado. Então, quando a sua base antiga é a base canônica, sua vida fica muito mais simples, né? Eu já tenho imediatamente quem é a matriz de coeficientes, daí eu teria o trabalho de inverter, né? Então, o sistema que eu tenho nesse momento é o seguinte. O sistema que eu tenho eu tenho o vetor na base B, que é 6 menos 5, 1. Ele é essa matriz vezes o vetor na base, as coordenadas do vetor na base, eu chamei de, ou não chamei de nada, mas o que eu quero determinar são as coordenadas dele na base B', vamos chamar de P'1, P'2, P'3, é isso que eu quero descobrir, né? Então eu preciso inverter essa matriz para determinar que as coordenadas de P na base B' vai ser dada por esse vetor do R3. Então isso quer dizer que o vetor P ele é menos 8 terços na direção do primeiro vetor da base B', menos 5 na direção do segundo vetor da base B', mais uma vez vezes o segundo vetor na base B'. Então, se a gente não errou conta, se a gente fizer essa soma, a gente vai obter quem é P na base canônica e tem que dar exatamente, né, essa expressão aqui. Eu espero que esteja tudo correto. Então, agora eu quero encerrar com duas observações. A primeira é a seguinte. Imagina que você tem 3 bases. Você tem 3 bases de um certo espaço vetorial V. E você tem o seguinte. Você tem, por exemplo, que A é a matriz mudança de base. Por exemplo, que vai de alfa para beta. Você tem que B é a matriz mudança de base, que vai de beta para gama. Então, qual é a matriz mudança de base que vai de alfa para gama? Então, sistematicamente seria alguma coisa assim. Eu tenho para ir de alfa para beta, eu uso a matriz A, depois de beta para gama, eu uso a matriz B. Então, tem que existir uma matriz que faz isso. Então, essa é uma conta simples de fazer, certo? Para você determinar essa matriz C, você vai ver que ela é simplesmente, né, a sequência dessas operações. Então, primeiro eu aplico A no vetor, A vai me levar de alfa para beta, e depois o resultado está na base beta, B vai me levar de beta para gama. Então, essa é a matriz que faz, né, a mudança de base de alfa para gama. Então, você pode se convencer simplesmente fazendo, né, repetindo o procedimento geral, aplicando em uma sequência aí de duas bases. Então, isso eu deixo como exercício. A segunda observação que eu quero mostrar é a seguinte, que eu quero fazer é a seguinte. Suponha que você tem P uma base, então A é uma base de um espaço vetorial V e A é uma matriz N por N inversível qualquer. Tudo bem? Então eu tenho o seguinte. Vamos definir novos vetores que eu vou chamar de E'J,
da seguinte forma. Eles são combinações lineares cujos coeficientes são justamente os elementos dessa matriz. Então, eu estou somando na linha da matriz. Então, você pode ver que essa é a combinação linear que aparece aqui, né, no asterisco. Então, aqui eu estou fazendo o contrário, né? Antes eu tinha as duas bases e isso fixava quem são esses coeficientes. Agora eu estou dizendo o seguinte, eu tenho uma base P, eu tenho os coeficientes, agora eu tenho um novo conjunto de vetores, esses E'J. Eu posso afirmar que eles formam uma base? Sim. É uma base para o espaço vetorial V. Então veja, qualquer matriz inversível produz uma base nova a partir de uma base conhecida, certo? Daí eu posso afirmar que eu de fato tenho infinitas bases para qualquer espaço vetorial não trivial. Como é que a gente vê isso? Ora, eu posso simplesmente, né, observar o seguinte. Eu quero provar que isso é uma base. Então eu só preciso provar que é um conjunto LI, já que ele tem N elementos, né? J aqui vai de 1 até N. Então eu vou formar uma combinação linear com certos coeficientes, por exemplo, alfa da base nova, ou do candidato à base nova, igual ao vetor nulo. Bom, se eu puder mostrar que todos esses alfas têm que ser necessariamente zero, então significa que esse conjunto é LI, portanto é base para o espaço V, né? Mas aí o que eu faço? Eu simplesmente substituo essa expressão aqui. Então, essa equação é equivalente a essa aqui. Então, eu tenho a soma em J, eu tenho os coeficientes αJ, mas no lugar de E'J, eu vou escrever a definição de E'J, que está aqui. Dado em termos da matriz A e da base B. Muito bem, isso igual a zero. Eu posso reorganizar essa soma, né, para fatorar a base B. Então isso pode ser escrito assim, uma soma em I de 1 a N que multiplica os seguintes coeficientes, J indo de 1 a N, A I J alfa J vezes EI igual a zero. E o que a gente obtém é que, no final, uma combinação linear dos vetores da base B igual ao vetor nulo. Ora, é a base B, por hipótese, né? B é uma base por hipótese. Cadê? B é base. Então, esses coeficientes têm que ser todos iguais a zero. Então, significa que cada um deles, que são essas somas, J indo de 1 até N, tem que ser igual a zero, né? Para cada J, né? Digo para cada I. Para cada I eu tenho uma equação. Ora, esses são N sistemas lineares homogêneos nas incógnitas alfa. Mas a gente sabe que a matriz A é inversível, portanto ela tem posto N, certo? Significa então que cada um desses sistemas lineares homogêneos tem solução única, certo? Eles todos são determinados. Ora, então, como determinante de A é diferente de zero, o oposto é N, como vocês quiserem, o sistema é determinado, então significa que só tem a solução trivial, cada um deles é zero para todo J. Então, o que a gente concluiu? Que essa combinação linear é igual a zero, só funciona se os coeficientes forem todos iguais a zero, ou seja, se esse conjunto de novos vetores E'J, para J indo de 1 a N, também é base, né, do espaço vetorial V. Então é isso que a gente precisa saber por hora, mudança de base. A gente vai voltar a esse assunto ainda.